E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vocês vão estranhar que eu tô falando baixinho, mas é que tá todo mundo deitado já. Já são 22 horas e 50 minutos, eu cheguei agora há pouco da faculdade. Mas eu queria compartilhar com vocês algo. Primeiro eu queria saber como é que vocês estão. Eu estou melhor que mereço, espero que vocês também. Bem, eu queria compartilhar algo que ele faz menção totalmente ao que é, obviamente, espiritual e o que é emocional também. A gente vai basear isso num livro da Bíblia, que está em 1 Samuel, capítulo 16. Quero que você preste bastante atenção e veja se isso não faz sentido para você. Diz assim: o Senhor, Deus, disse para Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá para Belém e eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Deixa eu contextualizar rapidinho. Saul era um rei que foi ungido porque o povo pediu. Já falei, comentei um pouco isso no outro vídeo anterior. E fez algumas coisas erradas, etc. E aqui Samuel estava triste porque ele foi rejeitado por Deus. E aí Deus vai dizer para ele algo que é o primeiro ponto que eu queria que a gente pensasse a respeito. E queria te convidar a você a amplia aí a sua mente. A ciência vai dizer que o nosso cérebro ele é plástico, então você é capaz de pensar isso em duas vertentes, na espiritual e na emocional. Veja só, muitas vezes a gente fica parado, estagnado de algumas formas. Isso porque a gente não quer fazer algumas coisas, ou porque a gente está com algum sentimento de perda, ou algum pesar, ou alguma tristeza que muitas vezes nos param. Mas veja só, a tristeza, assim como a dor, assim como o medo, são ferramentas, são características que o ser humano tem, mas não para nos aprisionar ou nos paralisar. São ferramentas para que a gente possa utilizar ao nosso favor, mas a gente muitas vezes não sabe lidar com isso. No que diz respeito ao emocional, muito mais. A gente não sabe lidar com muitas frustrações, com muitas coisas que nos acometem. A tristeza é uma delas. É bem difícil de lidar com elas e às vezes é difícil de dar um passo à frente quando a gente está em certa situação. Samuel estava desse jeito, mas aqui o próprio Deus ele é, vai fazer essa referência para Samuel. Uma referência não, vai fazer uma pergunta, um questionamento. Até quando você vai ficar parado? E aí eu queria aplicar para a gente isso. Até quando você, a gente acaba ficando parado por conta de um sentimento que a gente tem por alguém, ou por alguma frustração, ou por ver alguém passando por alguma situação. Mas veja só, nem sempre você vai poder resolver esses problemas, essa situação, mas a gente fica paralisado, a gente fica parado por conta disso. E nem sempre esse é o melhor. Por quê? Porque existem outras pessoas que precisam que você caminhe. Existem outras pessoas que precisam que você vá além, que você supere isso. E eu estou dizendo com isso que é fácil? Não. Veja bem, estou partindo de um algo espiritual, transportando para um algo emocional e esperando que a gente possa refletir sobre isso. Samuel estava aqui passando e sofrendo por algo que ele viu alguém que foi ungido ser rejeitado por Deus. É o que vai dizer no capítulo 15, um pouco atrás. E ele não queria nem dar continuidade naquele momento, mas ele, como profeta de Deus, como um homem de Deus, um juiz ali da nação de Israel, ele precisava continuar, porque outras pessoas dependiam dele. Se você talvez não tem força para continuar, você precisa de algumas válvulas propulsoras. Neste caso aqui, de Samuel, eu espero que seja para mim, espero que seja para você em vários momentos de nossas vidas, seja o próprio Deus nos falando para que a gente continue nos questionando, nos indagando. Primeiro, porque é um sinal que a gente está sensível à voz dele. Segundo, porque a gente tem esse Deus maravilhoso que nos empurra para frente. No que diz respeito ao emocional, você pense nessas pessoas que precisam de você. E óbvio, como eu falei já em outro momento, eu estou partindo sempre da perspectiva de família. E aí, para ficar mais claro, sua mulher, seu marido, seus filhos, é alguém que mesmo que você esteja triste, veja bem, não é anular a sua tristeza, mas é entender que ela não pode te parar, porque existe alguém que precisa de você e muitas vezes dentro do nosso ambiente familiar, essas pessoas vão precisar de você, essas pessoas vão precisar de mim, essas pessoas vão precisar de nós. Então aprenda que existe um tempo limite para tudo, inclusive para ficar parado. Esse é o primeiro ponto. Continuando o texto, você pode ler depois detalhadamente. Veja lá no versículo 4 que diz o seguinte: Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele.
tremendo de medo, e perguntaram: Vens em paz? Veja só que a nossa reputação muitas vezes nos precede. Samuel, ele era alguém que é um profeta, né? E aí os profetas, eles, diferente do que acontece hoje, bem, deixa isso para outro momento, vamos lá. O profeta, ele era incumbido sempre de trazer algo da parte de Deus, mas muitas vezes esse algo da parte de Deus que ele trazia não trazia muito agrado para as pessoas que ouviam, né? Eram palavras às vezes difíceis, duras, etc. Então as pessoas até temiam, porque às vezes era um anúncio de Deus de que aquelas pessoas estavam em pecado e viria consequências por conta disso. E assim também é com nossas vidas. A nossa reputação muitas vezes nos precede. E nem sempre isso reflete uma realidade. Lembre-se, é uma reputação. É claro que dentro dessa questão, reputação é você que cria. E aí eu pensando dentro do aspecto que eu sempre vou estar trazendo, da família, a gente também tem uma reputação. Veja que às vezes a gente tem essa reputação fora da nossa família, mas nem sempre ela dentro é a mesma coisa. Por que será, né? Que coisa? Bem, algumas vezes é porque a gente não tem a mesma conduta, o mesmo caminhar. A gente não tem a mesma, o mesmo modus operandi, digamos assim. Mas bem, uma coisa é fato, a nossa reputação nos precede, isso nos traz o alerta, me traz e te traz um alerta que eu devo tomar cuidado com que tipo de reputação está me precedendo, porque aquilo que eu faço hoje vai reverberar, vai repercutir posteriormente. E quando ouvirem falar do Fernando, quando ouvirem falar de você, pode ter certeza que as pessoas já vão criar um estereotipo, já vão ter uma percepção, ou por aquilo que ouviram ou ouviram de você. E aí depois o texto vai discorrer, vai explicar, como eu te disse, lê depois para você entender bem. E aí Deus mandou ali Samuel para um propósito, que foi ungir o novo rei, que era Davi. Só que aí Samuel chegou lá, e aí olha que o texto no versículo 6 vai dizer, quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, olha só, 2 pontos. Ele viu o irmão mais velho de Davi. Ele viu o irmão bonitão de Davi e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. Por quê? Bem, era uma pessoa com certeza bem afeiçoada, mais velho, etc. Mas olha a resposta de Deus, pessoal. Que tremendo pra gente. Lembre, vamos lá? Cérebro plástico, mentalidade aberta para você entender isso no âmbito espiritual e emocional. O Senhor, contudo, no versículo 7 diz assim, disse a Samuel, não considere sua aparência, nem sua altura. Veja só, esse é um cara bonito e alto, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. 2 pontos. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Veja só. Veja só, presta atenção. O que nós consideramos como referência, muitas vezes, Deus rejeita. Deus não considera como referência uma beleza, uma altura e todos os estereotipos que tem por aí afora. Nem sempre reflete aquilo que Deus quer e a gente deveria aprender muito com isso, principalmente no que diz respeito ao espiritual, sem dúvida, e ao emocional também. Porque a gente cria paradigmas, a gente cria estereotipos, a gente cria pessoas bonitas, perfeitas e escolhidas para determinado momento, fator e etc. Por aquilo que é externo, mas o externo, a gente precisa olhar além desse externo. A gente precisa ter um olhar que vá muito além. A gente precisa ver não só essa árvore, a gente precisa ver os frutos que ela dá. O externo não é a realidade total e nem é o fim total. O externo é só a primeira camada. E aí a gente cria, às vezes, algumas barreiras e tantas coisas em nossas vidas por simplesmente se limitar àquilo que nossos olhos vê, mas nem sempre a totalidade está naquilo que nossos olhos vê. A gente é um construto, como dizem os professores, e para isso a gente tem que aprender a lidar com essas situações. E quais são elas, inclusive? Procurar entender, não só com os olhos, mas com a mente, com o coração, para que as coisas possam caminhar de uma melhor forma. Foi esse o confronto que Deus deu ali para Samuel e para mim e para você. Que a gente possa aprender. Eu espero que eu vou tentar recapitular. Primeiro,
não fique parado, existem pessoas que precisam de você. Segundo, a sua reputação te precede, tome cuidado com ela. Terceiro, o que a gente às vezes enxerga e acha que é uma referência, que é aquilo que é o correto, Deus às vezes rejeita. E que eu e você não sejamos levados simplesmente por aparência, pelo externo, mas que a gente possa criar relacionamentos, principalmente nas nossas famílias, aqueles que estão à nossa volta, mais aprofundados, para conhecer melhor essas pessoas e aí sim ter um relacionamento saudável. Se foi bom, importante para você, compartilha, comenta, se inscreve no canal, faz tudo aquilo que é necessário, que eu sempre peço. E vamos dialogar. Manda alguma coisa aqui para mim para que a gente possa conversar a respeito disso, se você concordou ou não, tá bom? Eu espero que tenha sido construtivo para você de alguma forma. Vou ficando por aqui. Um abraço. Fique bem, porque eu tô melhor do que mereço. Um abraço.